Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal Licença Esportes, onde você encontra todos os assuntos relacionados à gestão esportiva para o nosso mundo aí de escolas esportivas. Mais uma vez queremos agradecer ao Sistema Genesis Training, o sistema completo de gestão para a escola de esporte. Você quer levar tecnologia para a sua escola esportiva, contrate o Sistema Genesis Training e as lojas, né, do Museu do Flamengo e a Museu do Botafogo, que em breve vai estar inaugurando, onde você encontra produtos exclusivos lá na loja do Museu e na loja do Botafogo. Mais uma vez, do lado dessa mala sem alça aqui, Luiz Fernando, meu parceiro, meu amigo. E hoje é um grande dia hoje para o nosso canal, não é não, Luiz? Estamos recebendo aqui uma das pessoas que, para mim, dentro daquilo que eu trabalhei muitos anos e tento continuar trabalhando, que é a gestão esportiva, foi uma das maiores referências que eu tive na minha vida. Um homem que iniciou toda essa questão. Hoje se fala de SAF, hoje se fala de investimento de grandes patrocinadores. Quem começou isso tudo, né? Podemos dizer que ele foi um dos grandes responsáveis disso há muitos anos atrás. E você não tem ideia do orgulho, do prazer que eu estou tendo aqui hoje de estar recebendo o Brunoro, que realmente é uma referência muito grande para a gestão esportiva, não só do futebol, a gente sabe disso, mas para a gestão esportiva brasileira. Muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui com a gente hoje. Tá, obrigado vocês aí pela poder bater esse papo, trocar ideia, falar de esporte que é a minha vida e vamos em frente. Queria ter um parceiro um pouco mais à altura do convidado. Altura ele tem, né? Ele tem, né? Agora não sei o resto, né? Vocês que estão bem aí para cá. A gente se entende bem aqui. 1,90, né? O nosso Luizão, que hoje vai. Tem muita coisa para perguntar. Ele falou, tem muita coisa para perguntar pro Brunoro aí, dessa época toda. Como é que a gente começa aqui sempre, Brunoro? A gente sempre fala do início, né? Assim, a gente sempre, o nosso canal, como você sabe, é voltado aí para os pais, para os professores, para os alunos, para quem gosta de gestão de esporte, para quem vive. E a gente sabe que muita gente sonha em trabalhar com o esporte em si. E eu sempre pergunto para os meus convidados, por que o esporte e como o esporte começou na sua vida? Tá legal. Vamos lá, o esporte entrou por um canal bem tranquilo. Eu adorava futebol, como todo moleque de periferia, eu vim de uma classe média para baixo, não para cima. E eu jogava futebol na várzea e um dia falaram para mim assim, pô, tá tendo um teste na Pirelli. Você é de São Paulo, né? São Paulo. Nessa época era Santo André. Santo André. Tem um teste de vôlei lá na Pirelli. Falei, vôlei, vou lá ver esse negócio. Eu batia bem lá na escola, um pouquinho de vôlei. Fui lá, comecei a treinar e achei legal. Diferente e tal, comecei a treinar, e aí vem a primeira situação. O primeiro jogo do time da Pirelli, isso quando eu era infantil, foi no Paulistano, super chique pra caramba em São Paulo e tal. Falei, nossa, isso aqui existe. uma outra realidade, né? Outra realidade. Aí o segundo jogo foi no Pinheiros. Que é outra coisa de louco. Vou seguir por aqui. Esse negócio do vôlei tá bonito. Tá né? bonito. Eu acho que eu posso ter uma melhoria social, qualquer coisa. Foi bem assim, né? Foi essa visão, foi um choque mesmo, choque social. Eu falei, nossa, esse negócio é bacana, diferente para mim, a realidade era um negócio que eu não imaginava que existia. Bacana isso. Entendeu? Então eu falei, acho que eu vou ficar no vôlei, né? Então esse foi a primeira debandada, vamos dizer assim, né? E eu comecei a gostar muito de vôlei e eu falei assim, pô, é o segundo sonho. Será que no futebol ia ser difícil, mas será que no vôlei eu chego à seleção brasileira? Né? Coloquei isso como um princípio de meta com 15 anos. O início de um sonho ali. Início de um sonho. Né? Tanto é que a minha vida, assim, eu sempre coloco um pouco de sonho. Tem palestra que eu falo, uma vida feita de sonhos. Verdade. Né? Então, assim, esses dois pontos que me alavancaram, assim. E aí eu comecei a jogar bem, comecei a me destacar no vôlei, mas naquela época era muito amador, né? E aí já treinando, e falei, bom, vou fazer educação física, que era para seguir as coisas dentro do esporte. Eu já me encontrei com o esporte, aí não tinha mais. Você já sabia, era aquilo ali. Depois do Pinheiro, depois do Paulistano, falei, não, o que eu quero? vou ficar por aqui, né? Então eu já fiz educação física, e quando eu estava na faculdade de educação física, na realidade, quando eu fiz 18 anos, vamos dizer assim, aquele meu sonho de ser jogador da seleção brasileira seria muito difícil, que eu tinha que trabalhar, estudar e jogar. Sim.
Eu já tinha chegado à seleção paulista como jogador e tal, mas não ia dar. Eu falei, agora eu vou botar outro sonho. Eu vou chegar como técnico da seleção brasileira de vôlei. Botei, desviei o caminho, mas para chegar a uma seleção brasileira. Eu nunca tirava da cabeça A seleção. a seleção brasileira. E aí comecei a trilhar e eh, toda vez que eu ia trabalhar, assim, que eu tinha uma proposta de vôlei, eu pedia para treinar a categoria de base. Eu já treinava escolinha com 19 anos, já para ir pleiteando, Pegando já pegando o jeito, né? E para mim ser técnico de vôlei, eu achava que eu tinha que ser tudo. Então eu comecei com preparação física, para me entender a preparação física do vôlei, e de qualquer forma. E jogador, depois eu comecei a dar treino mesmo, aí eu falei, vou seguir por esse caminho. E aí cheguei para a seleção com 28 anos, técnico de uma seleção brasileira juvenil feminina. realizou o sonho da seleção Seleção brasileira. primeira vez, mas depois eu fiquei bastante Sim, sim, sim. Mas essa foi a primeira. A primeira a gente não esquece, né? né? E aí começou esse. Você ficou no vôlei muitos anos, né? Fiquei. Como é que. Eu fiquei no vôlei dessa época de quando eu fui a primeira vez na Pirelli, 1965, até 1992, quando a Parmalat me convidou Para sair do sair vôlei e ir pro para o futebol. futebol. Depois Mas do sucesso todo no vôlei. E qual era, assim, a função? Você teve várias funções no vôlei, mas como é que foi essa evolução? Como é que. Então, foi assim, eu sempre eu quis fazer alguma coisa diferente do que se fazia, né? Então, quando eu comecei a estudar preparação física, comecei a ler algumas coisas que, por exemplo, preparação física para a mulher, em 1970. Na Europa já se fazia trabalho de força, no Brasil não, a mulher não pode ficar musculosa, tal, coisa Entendi. toda. E o cara lá de Santo André, que ele era técnico de uma equipe feminina, estava muito ruim no campeonato, e ele via que eu estudava aquelas coisas quando jogava, trocava ideia com ele. Você não quer ser preparador físico do meu time? Eu falei, vou, pô, mas eu não posso te pagar nada, eu já duro, ninguém me paga nada. Pô, cacete, Eu pensava que isso era só no futebol, mas no vôlei também, para começar pra também. caramba. Eu falei, tá bom, Richard, chama a Richard. Eu falei, Richard, então vamos fazer o seguinte, eu vou, mas você tem que deixar eu aplicar o que eu estou estudando. Que era botar peso, imagina, as mulheres em 1971, 2, os caras... Mas troca justa, eu não estou te pagando, Você faz o que você quer. vai fazer o que você quiser. Usa como laboratório aí, né? E aí eu estudava muito preparação física, gostava até. E aí o time saiu de 10º lugar, foi para 3º lugar no Campeonato Paulista, que começaram a saltar mais, aquela coisa, tinha uma qualidade técnica boa. E aí eu saí de Santo André em 73, e ele, por esse trabalho, foi convidado para ser técnico da seleção paulista de vôlei feminino. E eu estava no 3º ano de educação física, ele falou, não, você vai ser meu preparador físico. Falei, Richard, vai dar mal, eu não sou formado, sou jogador. Nós somos de Santo André, nós somos da capital, os melhores times são Paulistano, Pinheiros, são os caras da capital. Eu vou botar aquele método lá, hein? Eu vou mexer com... Vou mexer com aí não deu outra. 20 dias, os técnicos se reuniram lá na federação, que eu vou quebrar as meninas, que não sei o quê. Porque elas vinham dos times para a seleção, você aplicava o trabalho de força, elas voltavam falando o que estava fazendo, Cara, não as meninas falavam, mas e elas se davam bem comigo. E aí eles, fizeram uma reunião na federação para me tirar. Sei como é que é a vida, né? 73. Aí esse Richard, ele era um turco meio enjoado, sabe? Não vai tirar ele não, porque se tirar eu vou fazer um rolo na imprensa, vocês não apoiam o vôlei do interior, esse cara, bom, tudo bem, Bruno, vai ficar. Aí botaram um médico meio falando comigo, aquelas desconfiados pra caramba. E nós fomos pro Campeonato Brasileiro de Seleções e ganhamos o campeonato sem perder um set. Cara. Sem perder nenhum set. Aí já o louco aqui, os caras começaram a olhar diferente. O que esse cara tá fazendo aí? Que história que ele tá inventando aí? Eu era jogador ainda, né, cara? Aí toda a seleção paulista teve uma masculina que o Douglas, me chamou também para ser preparador físico. Eu fui jogador dele numa seleção, depois me chamou. E aí, em 76,
Isso foi em 73, o Edenilton lá de Recife, também não conhecia ele, era o técnico da seleção pernambucana, foi chamado para ser técnico da seleção brasileira juvenil, e me ligou, falou, Nora, pô, teu trabalho de preparação física é legal, tal, você não quer fazer? Eu falei, pô, Edenilton, todo mundo leva o seu preparador. Não, mas o seu é diferente, e me levou para a Que seleção legal. brasileira. Bruno, uma pergunta que tu queria É que eu fazer? sempre faço. Ah, A gente tem várias histórias de família envolvidas. Por exemplo, já teve gente que falou que vestiu, quando criança, vestiu de mulher para poder desfilar na escola de samba, para poder conquistar o dono da escola, para ganhar uma vaga para jogar bola. Já teve isso aqui, né? já. Enfim, o contexto da sua família na sua infância, nesse processo todo de ir lá para São Paulo, de ir para o Pinheiros jogar, paulistano, sair de uma periferia, igual o senhor falou, esse choque de realidade, onde a sua família estava nesse momento, apoiou, não apoiou? Meus pais eram bem humildes, né? Então, a minha mãe era italiana, vem de uma família italiana, e eles sempre apoiavam muito o que a gente pensava, né? Nunca foi assim contra nada, tal. Pô, filho, o que você está fazendo? Esse negócio de jogar vôlei, eles nem sabiam o que era vôlei. Não tinha essa. Sempre me apoiavam, né? Então, assim, eles sempre, bom, você acha que tem que seguir por esse caminho? Quando eu resolvi fazer educação física e tal, Também não. nunca, Se opôs, pelo não. contrário, sempre dando suporte e Legal. tal, essa coisa toda, né? Dentro da realidade, eu tinha que trabalhar e tinha que entregar todo o meu salário em casa, não ficava não um pedaço, não, eu tinha que entregar tudo para a mãe para ela poder. Organizar Eu a tinha casa. mais 3 irmãos, né? Então, assim, a família foi muito importante nesse aspecto, nunca me tirou do processo, sempre apoiou para mim seguir, né? Então, era uma família bem unida, apesar de humilde, bem humilde. Então, meus pais não tinham assim, uma condição de analisar o que eu estava fazendo, né? Sim. A única coisa que eles cuidavam muito era do caráter, dessas coisas Sim. todas que A era para educação seguir, né? mesmo que a gente. Então, eles foram indiretamente muito importantes. Depois eu vou contar uma história do Palmeiras que é muito interessante. Entendeu? O negócio de mãe, essa coisa toda é interessante. Eu posso Antes- contar até agora. Então mas- conta, Pode, aproveita claro. que tá aí, a Dá, gente já. Quando eu era já técnico consagrado de vôlei, eu sou palmeirense. Aliás, só uma coisa de família. Meu pai era corintiano. Então, meu tio era palmeirense. E meu tio me enchia de camisa do Palmeiras. Por isso que eu virei palmeirense. Apesar do pai corintiano. Então, meu tio tinha uma condição um pouquinho melhor. Meu pai não tinha condição de comprar camisa de time. Então, meu tio Te botava, vestir. me vestia ali e tal, de camisa do Palmeiras. E eu virei palmeirense assim, né? Porque não tinha. E meu pai também nunca ficou, você tem que ser corintiano, Corinthians. aquela coisa toda. Ele já enxergava longe, né? Já, deixa ele que ele tá indo pro mau caminho. Visionário. Aí, pô, eu quando já era técnico de vôlei já consagrado, eu também sou muito chato. Eu gostava de futebol e fui fazer um curso de treinador de futebol. Sou treinador formado por um ano só para entender de futebol, mas nem imaginava trabalhar. Aí o Palmeiras estava há 17 anos sem ganhar, times ruins pra caramba. Eu ia assistir e o pessoal na arquibancada ali na numerada, vamos na hora, assume esse time aí que tá ruim demais. E eu chegava em casa, minha mãe falava assim, ô filho, como é que foi? Nossa, meu time é muito ruim. Só vai ganhar o dia que você trabalhar lá. Tua mãe falava isso. Cara, me arrepia até hoje. Que isso. Cara, E você no vôlei não nem. vou nem mais longe de. E ela falava e você Falava também. toda vez que eu ia para o jogo e voltava, falava a mesma coisa. Coisa de mãe, né? Coisa de mãe. E quando eu fui para o Palmeiras, ela faleceu em 87, eu fui em 92, né? Mas eu sei que tem o dedinho dela lá, né? Quando. Mas todas as vezes que eu voltava. E o Palmeiras, para quem não sabe, para quem tá assistindo, ficou quantos anos sem ganhar? 17 anos. E ganha quando você tá lá. Quando eu vou para lá. Quando você, depois de 17 anos, você vai trabalhar no Palmeiras. Olha que louco. Cara, né? sensacional. Mãe, né? Sensacional a história. Demais, né, cara? Mãe, fala, tem que escutar. Isso aí, essas histórias eu não conhecia e, pô, sensacional. E aí o pessoal na numerada ficava pô, assume esse time, assume esse time. O pessoal E do depois amendoim, eles agradeceram, né? Fala, viu? Sabia que era você que tinha que o Palmeiras assumir. fala turma do amendoim, né? A turma do menino, porque sentava ali com a numerada, né? Atrás ali do Parque Eles Antártico. ficavam tirando amendoim, copo d'água. Podia tirar o que quisesse, o time era muito ruim. Que não ia resolver. Bruno, me diz uma coisa. Hoje a gente tem aí acesso à internet, milhões de vídeos, milhões de coisas e tudo mais. E aí, quando você conta uma história dessa,
e a gente é de uma época que também não tinha internet, não tinha nada, mas a molecada hoje não entende o que é um mundo sem internet. Meu filho, se eu falar pra ele que na minha época não tinha Google, eu acho que ele não consegue entender, Não, porque não hoje a não gente entra fala na qualquer cabeça. coisa, peraí que eu vou ver no Google. É. Como é que era um menino de 19, 20 e poucos anos de idade, aonde você foi ver que tinha um trabalho de força, que na Europa já fazia, e traz isso para implementar aqui, tanto que ninguém queria, porque era questão da informação. Como é que era isso nessa época? Então, cara, eu comecei a ver a preparação física. Eu era atleta, eu recebia a preparação física de um cara muito bom, que foi um preparador físico, eu trabalhei com ele como atleta, Zé Augusto. Ele sempre estava meio lendo coisas assim, né? E eu gostava de preparação física, eu era super Caxias para fazer e tal. Depois eu saí do time lá de Santo André, fui para São Caetano, e eu comecei a pesquisar algumas coisas assim, falei, no Brasil é tudo a mesma coisa, eu vou ler algumas coisas de fora. E peguei, não sei por que, eu peguei um negócio da Alemanha, e era um livro traduzido para o português, que eu não falava inglês, nada. E comecei a ver, achei interessante. As meninas fazendo chamamento, não sei o quê. Esse negócio está diferente, né? Tanto é que esse primeiro trabalho que eu fiz com a seleção paulista, e é outra coisa legal, peguei um caderno, eu sempre tenho muitos cadernos que eu guardei até hoje. Desenhei toda a programa. Tinha umas 100 páginas, eu apliquei 10. Que isso. Apliquei 10, porque a prática é diferente. Da teoria, né? E uma Que a das gente coisas fala, que eu acho que eu tive muito sucesso foi saber discernir a teoria da prática. Não levar a ferro e fogo à teoria. Talvez por ter sido jogador também, ver aquela coisa toda. Eu sempre, e quando eu fiz esse trabalho, eu levei para o meu professor de fisiologia da faculdade. Até eu lembro o nome dele, Bacará. Ele falou, pô, Bruno, tá bacana isso, mas será que você vai conseguir fazer? Não sei o quê. Eu queria que os professores avaliassem aquilo ali que eu estava fazendo, mas ninguém talvez soubesse aquele trabalho. Sim. Então, assim, foi uma coisa que me inspirou, né? E aquilo foi para mim uma lição também, que, pô, se você acredita, faz alguma coisa diferente, continua fazendo coisa diferente, né? Sim. Então, foi interessante isso. Eu não tinha informação, eu fui buscar informação. Na época, a informação era só através de livros. Tinha outra informação. Então, você tinha que buscar livros, tinha que buscar conhecimento, Sim. sempre nesse sentido. Não tinha nada de internet, televisão, de nada, né? Essa Verdade. loucura. E dentro dessa sua fala, eu estou lembrando que o Antônio Melo teve aqui, preparador físico. E ele fala que tudo que o pessoal tem feito hoje, algumas nomenclaturas diferentes, ele fazia no passado, ele em Luxemburgo. Cara, é o seguinte, treinamento de força. Era tudo com peso livre. Tanto é que eu tive 2 cirurgias de hernia de disco, eu testei tudo comigo. Enfiando as meninas, os caras. Vou testar para ver se eu vou ganhar testar força que eu mesmo. sou bom, eu Não. fazia comigo, cara, né? E eu pegava as barras sozinho. Depois, com os atletas, eu ensinava a pegar o peso, tal. Mas, assim, hoje, se você for ver, a maioria da preparação física já não é com máquina. Volta ao O peso peso livre. livre. É isso aí. Entendeu? Tem uma passagem da máquina, vai, Depois agora volta. daqui a pouco volta para uma máquina Aí agora é o diferente. peso livre, depois com um estímulo de não sei o Entendeu? quê. Então sempre tem alguma coisa que retrocede no bom sentido, mas de outra forma, né? Então você vê, hoje as preparações é muito com peso livre, cara. Sim. Entendeu? Não é mais ficar só na máquina, né? E tu vê o peso ir para dentro do campo. Hoje no você futebol, vê, por exemplo, o vai peso está lá pra dentro do campo. Você né? faz lá o trabalho com peso livre lá e lá. E o Melo, pô, o Melo é meu amigo também, Vanderlei, né? Então, Vocês trabalharam juntos, né? o Melo eu não trabalhei, eu trabalhei com o Vanderlei. Com o Vanderlei, né? Depois ele O pegou, Melo que vem foi depois. né? Depois da história da tua mãe, eu não vou nem te perguntar qual foi a conquista que mais te emocionou, porque é covardia, né? Mas tirando essa do vôlei, dessa carreira brilhante que você teve, qual é a passagem assim que você olha, assim, Olha, que você sente muito orgulho? a mais legal foi, primeiro, essa de Vitória, com essas meninas que pô, quebrou um paradigma, né? Para Que mim, chancelou o teu chancelou meu trabalho. eu não era nem formado, né? Sim. Então, essa abriu um caminho para mim para o vôlei. E o segundo foi na própria Pirelli, quando aí eu comecei a trabalhar com todas as seleções femininas, como preparador físico.
desde a juvenil até a Pirelli era de pneus mesmo, né? pneus. Era patrocinadora, Aí, né? na confederação, eu comecei a ser o preparador físico oficial do vôlei feminino. Eu trabalhava no feminino juvenil. O Luiz é mais novo, tu não pegou aqueles que era Pirelli contra Bradesco, Eu né? não, ela não Tu pegou. não pegou isso, não, esses Não. jogos de vôlei Peguei umas da marcas mais pra frente. década de 80, aquilo Não, era espetáculo. parava o Brasil, Parava o era no Brasil. início, era sensacional. E aí, então, eu eu fazia todos preparação física de todas as seleções femininas, juvenil, adulto. E como eu jogava, eu também ajudava na parte técnica, bater na bola e tal, né? Sim, Eu vejo hoje, pô, um time de vôlei tem 12 caras auxiliando. sim. Na época era o técnico e eu e mais um. Louco, né? Aí, pô, aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer esse tipo de situação. E um dia eu jogava ainda com 27 anos, por aí eu jogava. Aí um dia eu cheguei na Pirelli para treinar, voltando para a seleção, tá todo mundo sentado lá na quadra. Eu cheguei a mostrar, não vai ter treino? Vai, você que vai dar o treino. Isso em 78. Como eu vou dar o treino? Não, agora você é o nosso técnico. Os jogadores Assim. resolveram que eu seria o técnico da Pirelli. Olha, Aí eu lembro que a primeira coisa que eu falei para eles, falei, ó, não, já está tudo certo com a direção da Pirelli, está tudo certo, não se preocupe, a gente já conversou e tal. Falei, mas tem o seguinte, hein? A sacanagem que vocês fazem, eu já sei todas. Acabou. comigo agora não tem mais. Eu já fiz com você. E aí o que aconteceu? O Santo André, que era uma terra tradicional de vôlei, não ganhava um brasileiro há muito tempo. E um dos meus sonhos era ganhar o brasileiro de novo. Eu pus na cabeça deles que a gente ia ganhar o Campeonato Brasileiro. Então, esse foi o segundo título bem legal para mim, Ai, que a gente conseguiu ganhar. E como é que vem o convite para sair do vôlei e você ir pro futebol? Da onde surge, além do pessoal lá do amendoim que ficava assume o time, Não, Foi minha mãe, cara. Família italiana. e justo o Palmeiras, né? Poderia ser É. qualquer Palestra. outro time. Não, foi né? assim, o que acontece? Tudo Itália. Eu na Pirelli, a partir de 87, eles pediram para mim assumir o clube da Pirelli também como diretor. Gerente, eu era técnico de vôlei, mais a gerência do clube. E o clube tinha 7 modalidades esportivas, né? Então eu gerenciava todas essas modalidades. E comecei também a implementar algumas coisas de administração que eu via lá fora quando eu viajava com o vôlei e tal. Eu fui meio autodidata na administração, tive que aplicar métodos que eu vi aplicar ali, no marketing também, né? Então, fui um pouco autodidata, meio maluco, né? Aí, e aí, em 92, a Pirelli teve um problema econômico e ia acabar com o esporte, porque o esporte era o carro-chefe, o vôlei mais ainda, que era um timaço, né? A gente foi campeão. O vôlei não ganhou nada, ganhou Paulista, Brasileiro, Intercontinental e Mundial. Mundial, só isso. Só isso, né? Então, assim, ela queria passar o vôlei para uma outra empresa, para não ter problema. E aí, e eu ia sempre lá no almoço na presidente da Pirelli, falando com o presidente de outro clube, de outra empresa. Aí, um desses dias foi a Parmalat. A Parmalat tinha vôlei lá na Itália. Começamos a falar tal. Aí o presidente começou a falar um pouco de futebol, eu comecei a dar uns pitacos de futebol, que eu gostava muito de futebol, né? E ele começou a estender o assunto no almoço, né? Pô, começou a se interessar, tal. Aí terminou o almoço, ele pediu para mim ir na Parmalat no dia seguinte. Falei, opa, acho que a gente vai passar o vôlei para lá, né? Parmalat, tudo. Aí, cara, cheguei lá, o italiano bem dele. Ó, Brunoro, negócio assim, não quero falar esse negócio de vôlei, não quero falar de futebol. A Grisende, seu Grisende, não. Eu estou procurando um executivo para futebol, não acho ninguém com nome. Você já tive a informação lá da Pirelli que você administra muito bem o clube. Você não quer assumir esse projeto? Eu falei, mas que projeto? A gente está pegando o Palmeiras. Tô na hora. Puta, eu falei, meu Deus do céu, que louco, cara. Falei, Gianni, eu vim falar de vôlei, mas esquece o vôlei. Pô, E é uma época também, Bruno, que a gente tem que lembrar aqui que hoje tem os gerentes de Tem futebol, tudo, hoje tem os CEOs do clube.
Na época no Brasil não tinha, Não né? tinha. Você tinha, assim, nos outros esportes, no futebol, não tinha. Mas, por exemplo, você já era um CEO praticamente do clube, da do clube, Pirelli e tudo. Não tinha. Não tinha. Aí eu falei assim, ele falou, o que você acha? Eu falei, então me dá uma sala que eu vou pensar. Ah, como uma sala? Vou resolver agora. Ah, vai resolver agora? Ele ficou assim espantado. Eu falei, vou. Porque assim, eu acho que na vida, cara, é assim. Você, quando vai tomar uma decisão, a primeira coisa é se você acha que está preparado. Eu sou totalmente contra esse ditado que o cavalo passa encilhado uma vez só, você tem que montar. Você monta errado. Te joga pro alto, te machuca, acaba E aí, contigo. entendeu? Então você tem que pensar se você está preparado. Primeira coisa. Segunda coisa, o que interfere economicamente, uma série de coisas na tua vida. Claro. Então, e depois com quem você vai falar. Eu já administrava, lógico que o mundo do futebol era outro, era técnico formado em futebol, por hobby. Se eu fosse pedir conselho para minha mãe, ela ia falar, pô, faz o que você quiser. Eu não era casado, quer dizer, se houvesse algum problema econômico. Você não tinha uma responsabilidade. É, se eu fosse pedir para os meus amigos, eram todos do vôlei, ia falar para não ir. Era você e você. Era eu e eu que tinha que tomar a decisão, Se cara. fosse perguntar pro pessoal do futebol pra cá, tu não entra, não Tu não entra aqui, entra que eu nem não a quero, pau, não entra nem nem a a pau, pau, você sabe entendeu? disso. Eu falei, pô, vai ser comigo. Aí eu falei, pô, meu risco é muito pequeno, que se não der certo, qualquer clube do Brasil me quer de vôlei. Mas você pediu uma sala pra pensar? Pra pensar. Uma sala pra você ir pra lá, Aí fechar a ficar- porta? Fechar a porta. Fiquei 2 horas. Sério, Bruno? Sério, E isso tudo aqui que você tá Tudo aqui, resumindo, resumindo na cabeça. você ficou 2 E horas. para essa sala aqui, 2 horas. E os caras E sacanas, ele te deu a sala, falou, me vai deu, lá. vai lá. E eles encheram de biscoito Parmalat da Itália, cara. Os caras sacanas, pô. Essa vida que eu quero, né? Eu fiquei 2 horas pensando na vida, cara. 2 horas na 2 sala horas. pensando. E aí, eu tomo essa decisão, não não tinha tomo? celular para ligar. Não tinha celular, não existia celular. Cara, Vou sensacional essa, vou hein? tomar essa decisão. E eu falei, pô, sempre gostei de desafio, né, cara? Eu vou nessa. Palmeiras, meu time, né? Minha mãe. Minha Você lembrou mãe, da tua mãe, cara? lembrei na hora. Que ela falou que ela vai ganhar só quando tu Lembrei na estiver lá. hora, Tu fala, cara, na hora. cara, que loucura essa história. Loucura, cara. Aí, pô, foi lá, pô, acho que a dona Miranda quer que eu assuma esse trem aí, Chegou né? minha hora, né? Chegou minha hora. Aí voltei lá na sala, o Diani, e aí? Falei, não sei se você está conversando com outros caras e tal, mas por mim tá tudo bem. Você só me faz um favor, conversar com a Pirelli, e eu preciso ficar um mês na Pirelli, né? Pelo menos meio período, para Pra encaixar passar todas as tudo. modalidades, aquela coisa toda, né? Não, isso eu falo com eles, pode deixar que eu falo. Eles vão ficar bravos, é? Mas eu falei, tá bom. E aí, pô, o Pirelli também não tinha o que fazer, a Pirelli ia acabar mesmo, né? Pô, então, foi assim, cara, a loucura foi assim. E você vai para assumir todo o projeto da tinha- Parmalat com o com futebol. o futebol do Palmeiras, né? Tá. Mas aí foi o mais engraçado foi a pergunta que eu falei para ele: mas o que eu vou fazer no Palmeiras? Eu não sei. Eu falei: também não sei, Gianni. Só vem. Vamos ver lá na hora, né, cara? Ele falou: você vai ter que, a gente vai pegar o futebol. Eu falei: pô, eu falei, mas você tem ideia que você vai fazer, Gianni? Não, não tenho. Vamos fazer junto esse não sei aí e tal. Ele gostou. E como é que começou? Como é que foi assim, Então, esse processo? Esse processo O começou. não sei. Como é que o não sei começa a se Porque, assim, transformar nessa qualquer história de trabalho sucesso? meu, eu levo aquela formulazinha de qualquer planejamento estratégico. Onde eu estou, onde eu quero chegar, Perfeito. tá? E o que eu faço para chegar, né? Isso eu fiz sempre na minha vida, até pela minha vida pessoal. Então eu falei, eu estou aqui e quero ganhar um título para sair da fila, Sim. né? Mas eu não sou do futebol. Então, time mal do Palmeiras. Eu falei, Gianni, se você puder me mandar para a Itália 15 dias para me ver como o Parma funciona, que é um time de Perfeito. futebol, para mim ter uma noção até do que a empresa pensa. Então eu fui para a Itália, fiquei 15 dias lá. Sabe que eu voltei, cara? Lá tinha até calendário, cara. Naquela época. Tinha calendário, cara. Eu falei, pô, não vai dar para fazer Naquela nada. época. Essa foi sensacional.
Aí, meu, eu falei, pô, lógico, peguei um pouco da organização, aquela coisa toda. E aí, na minha sensibilidade, né, fazendo, e uma coisa que eu sempre, nessas coisas é importante, você tem que analisar muito a autoestima do time. O time tinha uma baixa estima, pô, não ganha, esses caras não ganham de jeito nenhum, pá. E o Nelsinho estava saindo de ser treinador, o Nelson Batista. Ele tinha afastado o Evair, mais o Ivan, goleiro, mais um cara e tal. E eu falei pro Gianni, a primeira coisa que a gente tem que fazer, o time é muito sofrido, né? A gente tinha um CTzinho muito mal feito ali, ele depois virou um super CT Sim. agora. Mas eu quero que eles não treinem mais aqui no Parque Antártico, que chamava, né? Quero que eles treinem lá no CT, vão melhorar um pouco as condições para sair aqui do ambiente do clube. E, cara, você quer ser campeão, contrata campeão. Você tem que nadar com tubarão, não com sardinha. Perfeito. E nesse período, que eu pedi uns 2 meses para isso tudo, a gente estava em 12º lugar e a Parmalat não se posicionava ainda, né? Então eu escrevi no muro do Palmeiras, Parmalat é ilusão, Entendi. volta para o vôlei Ainda não Brunoro, tinha iniciado o projeto. volta para o vôlei Brunoro, aquela coisa toda assim, bem tranquilo. Bem light. Bem leve. É bem leve. Aí eu contratei, a gente trouxe o Otacílio Gonçalves como treinador, ele trouxe 2 garotos, tinham sido campeão com ele no Paraná Clube. Eu trouxe o Mazinho, que estava na Itália, retomei o Evair para o time, trouxe o Zinho, que estava no Flamengo, Sim. todos os caras que tinham ganho, né? Pô, César Sampaio já estava, mas Evair e tal. Trouxe o Cuca, então o Cuca treinador, Sim. né? Então montamos um time legal, saímos de vice de lá de 12º para vice-campeão paulista. Já com essa condição de Mas melhorou a estrutura do CT. papá, entendeu? E aí já saiu assim do nada para vice-campeão. Aí, pô, Esse foi o primeiro tiro do trabalho, porque foi aquele. isso foi em 92, que eu cheguei em março de 92, né? Sim, Aí, falei, pô, estamos perto, né, cara? Porque o meu benchmark, onde eu queria chegar a ser o São Paulo, que dominava tudo. sim, na época era Tanto o. é que a final nossa do Paulista, tomamos de 4 de São Paulo, tal, né? Raí, Cafu, baita time, né? E aí, cara, falei pro Gianni, se a gente colocar uns caras aí, a gente briga já lá em cima, falei pra ele, né? Falei, eu vou buscar uns caras mais ou menos que eu estava vendo, assim, mais ou menos, né? Edmundo, Edilson, Um pouquinho. Roberto Carlos, né? cara- Antônio Carlos, Kleber, os caras mais ou menos, né? Falei, pô. Mas é engraçado isso. Brunoro, hoje falar mais ou menos, né, essa brincadeira, porque eles se consagraram depois. Mas o Roberto Carlos Não. ninguém tinha visto jogar. Roberto Carlos tinha Ele 18 chega no anos. Palmeiras. Não, São João, não era, não? No São João de Arana. Roberto tinha 18 anos, ele era o craque da seleção brasileira juvenil. Sim, mas é aquela história, né? Estamos falando de 92 que você não tem internet, Não que tem você nada, não vê o jogo. Tem Hoje em acesso, dia né? tu sabe quem tá no fraldinha do Flamengo, mas E aí, pô, o Edilson estava no Guarani, aquele neguinho fazia uma Sim. massa danada. O que também não tinha nome nenhum na época ainda. O Edmundo era uma revelação. Sim. Só que eu tinha uma lição do vôlei que eu sempre levei para montar time. Tinha um técnico chamado Matsudaira, que foi campeão olímpico pelo Japão. Ser campeão pelo Japão não é fácil pela estatura. Sim. Né? E ele foi campeão olímpico. E ele falava que uma equipe, para ser vencedora, tinha que ter 2 veteranos, 2 jovens veteranos e 2 jovens, dos 6. Tinha que ter essa forma. Então, eu sempre montei um time com um cara mais experiente, a médio experiente e novato. E eu na garotada, mesclava tudo. Mesclava tudo. E foi o que eu montei o time da Parmalat. Edilson, Edmundo, Roberto Carlos, super jovens. Antônio Carlos era jovem, mas tinha sido campeão pelo São Paulo. Sim. Clebão era jovem, mas tinha sido campeão pelo São Paulo. Mazinho já era experiente, César Sampaio experiente, Evair experiente, Zinho experiente. Sim. Eu fui mexendo. Edilson e Edmundo, 2 promessas, Duas que estavam chegando na época. Estamos chegando. Então, isso dá uma fórmula legal. E a escolha do comandante? Então, a gente primeiro foi o Otacílio. Sim. Quando houve um problema do Otacílio não controlar muito esse grupo, aí vem uma outra história. Ih, rapaz, esse negócio de história vai estourar o tempo. Não, aí, né? vambora. Tem uma outra história. Quando eu cheguei, o Nelsinho estava saindo. Aí eles estavam para escolher um outro técnico.
Aí eu acompanhava, quando eu fui pro futebol, eu comecei a ver quem fazia um trabalho, e o Vanderlei saiu com o Bragantino de terceira divisão do Paulista para ser campeão paulista. Eu falei, eu preciso de Sim. um cara com essa mentalidade, porque eu achava que eu ia ganhar um título em 3 anos, entendeu? Que soubesse fazer esse processo meio de médio e longo prazo. Melhorando. Então eu tinha na cabeça o Vanderlei na reunião para escolher o técnico, depois Você quando já queria o Vanderlei. Não, mas olha só, eu cheguei lá na reunião, tudo, o presidente sentado, os caras do Palmeiras, eu falei, eu não vou opinar, né? Estou chegando agora, tal. Aí eu sentei lá, comecei a olhar, mas todo mundo opinando, falei, mas não é assim que se escolhe técnico, né? Na minha cabeça não era assim, para mim tinha que fazer uma entrevista, para mim é uma empresa, pô, né? O que se faz hoje? Eu falo que futebol é uma empresa de milhões, bilhões que É, contrata sem fazer uma entrevista de justamente, emprego. É treinador, é preparador tudo, físico, é não tudo. sei. Hoje em dia mudou um pouco na É. base e tudo, mas Aí, cara, tô ali olhando e tal, e eles, Bruno, quem que você acha que deveria ser o técnico? Eu não vou opinar, estou chegando agora, pô, faz 20 dias, pô, né? Não vou opinar, tal. Não, você tem que opinar, não sei o quê, né? E aí, eu falei, na cabeça que eu estou imaginando, seria esse menino do Bragantino, o Vanderlei. Ah, já se vê que você não entende nada de futebol. Me olha deram só. uma dura. Era melhor não ter opinado. Eu falei, por isso que eu Não. não queria opinar. Eu estou chegando agora, dei uma disfarçada. Eu falei, mas que porra é essa, né, cara? Aí quando o Otacílio saiu, eu já tava grande, Você né? já estava já como Aí eu falei, ó. E o Palmeiras queria o Nelsinho, que era do Vasco, Nelson Rosa, Nelson Rosa, não assim. que ele tinha sido campeão com o Vasco. Tá? Eu falei, ó, eu quero o Vanderlei. Então, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos alugar uma sala no Rio, a gente entrevista os dois. Vamos entrevistar, que agora não vou contratar, porque eu acho, né? Sim, sim, sim. Bacana. E acho que é muitas coisas que eu fiz no futebol que eu acho que ninguém fazia, né, cara? É engraçado isso, né? Para mim era normal, porra, né? Aí fui entrevistar o Nelson Rosa, cara. Então, para quando você precisa? Eu falei, Nelson, eu preciso agora. Eu estou com um problema na minha casa, eu preciso reformar, não sei o que na minha casa. Eu falei, não é possível, cara. O time já era Edmundo, Evair, aquele baita time. Eu olhei pro Tipuro que estava comigo, o diretor, e ficou decepcionado, né? Aí entra o Vanderlei. O Vanderlei entra com cabelo Black Power, camisa de seda, ouro pra cacete. Eu falei, meu Meu Deus do Deus do céu, céu, empresa onde é que eu tô italiana. arrumando? Até tiro o sarro dele até hoje. Pô, tu me deu um susto, eu achei que eu ia contratar um técnico e um bicheiro. Ainda mais do Rio. Mas ele tinha esse estilão mesmo, era isso Tinha aquele mesmo. estilão, pô. Eu falei, pô, aqui. Aí ele deu um show, né? Ele já tinha se preparado para a entrevista, o que ele achava do time. E ele falou assim: se eu pedir para você contratar alguém, eu acho que você me despede, né? Porque Ele já chegou já já sabendo. chegando tudo. Então, e foi assim, cara, a vida do Vanderlei. Foi assim. E foi o sucesso que Foi o foi, né? sucesso que foi. Foram dois brasileiros, Foi assim, três com o Vanderlei foi 2 paulistas, 2 brasileiros e o Rio São Paulo, e o né? Rio São Paulo. E você fica no Palmeiras Eu até fiquei quando? até 97, né? Fiquei até 97 e Naquela aí, final contra o Vasco, o senhor estava? não tá. Eu fiquei até 97, porque aí veio um convite para a Fórmula 1. A Fórmula 1. Também trabalhei na Fórmula 1. Eu não sabia dessa não, não. Isso aí é... Através da Parmalat, não? Então, através da Parmalat. Só que é o seguinte, quando eu estava na Parmalat, o que aconteceu? Esse processo do Palmeiras, ele foi um sucesso. Sim, Então eu fui subindo de cargo na Parmalat, né? Então, para poder até pagar um pouco a nível do futebol, que como sim, empresário você não ganha o que você ganha no futebol, né? sim. Eu virei diretor estatutário da empresa, né? E, pô, era uma moral, né? Mas assim, todo lugar que eles compravam uma empresa, eles queriam ter um time. Então eu fiquei responsável por alguns times mais ou menos. Boca Juniors, Peñarol, Universidade Católica do Chile, que eram os times que a Parmalat comprou a empresa, e eu fui lá fechar patrocínio, fazer o acordo, tudo isso. Então, eu cuidava desses times.
não era igual o Palmeiras, Que você ficava na por gestão, mas a mas gente às vezes ajudava a reforçar o time, eu tinha sim, que andar lá, ver o que estava acontecendo. E o Juventude Caxias, né? sim. Que Também bom. a gente subiu da Série B para a Série A. E o Juventude foi o time que mais me deu prejuízo, cara. Que tem a história do Juventude na volta do Cafu, né? Na Na volta do contratação do Cafu. Cafu, né? Você estava nessa? Tava, Foi eu você fiz, que fez foi, essa fui eu que negociação? fiz essa- Depois vou eu vi o contar. Cafu contando essa história, sensacional. E aí o Juventude me deu um baita prejuízo. Eu era solteiro e arrumei uma gaúcha e casei, cara. Solteirão, 44 anos, Bem na tranquilo, mídia, tal, trabalhando, viajando o mundo, né? Juventude pode. Paulista Cris fica bravo pra cacete. E Cara, aí, cara, eu cuidava de todos esses times, né? E aí o Abílio Diniz, do Pão de Açúcar, ele resolveu, o Pedro Paulo Diniz corria na Fórmula 2. E ele resolveu fazer um time de Fórmula 1 para o Pedro correr. E aí, na inteligência do Abílio, um gênio, né? Ele pegou 4 empresas grandes, então pegou Parmalat, Arisco, Johnson, Cera, não sei o que lá, e falou: ó, eu me comprometo a vender X volumes de produto no grupo No grupo, e vocês me repassam uma parte. o Então ninguém patrocínio. pôs dinheiro, todo mundo. Entendi. E aí o Gianni me fala: pô, agora você vai cuidar da Fórmula 1. Eu falei: Gianni, mas nem a pau, cara. Eu não entendo nada disso. Já estou cuidando de 4 times: Palmeiras, Juventude, Penharol, Boca, Universidade Católica. Vou fazer, como é que eu vou fazer, cara? Não, você tem que ir. Eu falei: não, não vou. Pode me mandar embora, tal, não vou. Nem a pau. E ainda me puseram a negociar com o Benfica. Eu fui para a Europa fazer o acordo do Benfica com a Parmalat. cara. Então, de vez em quando, eu tinha que ir para Portugal também. Já fiz coisa, cara. Pô, eu tô cansado. Não sabe mais. Experiência extraordinária, né? Pô, Pô, aí, cara, tá bom, Jane, tá bom, vou pôr outro diretor. Eu falei: pô, qual o diretor que não quer ficar perto do Abílio Diniz, pô? Né? E aí não fui, nem conheci o Abílio, né? Passou 1 mês e meio, o presidente da Parmalat: o Abílio quer te conhecer. Pensei que eu tinha me livrado dessa Fórmula Mas 1. lógico que o Abílio, puta honra, vou conhecer, né? É. Pô? Chegou lá, Bruno, fez uma festa, tal. E aí, então, eu estava conversando com o Gianni aqui, eu estou achando que a equipe está com uns problemas lá, a equipe do Pedro. E eu falei com ele: de você dar uma olhada lá. Ai, meu Deus do céu. Falei pro Abílio, aí foi uma das maiores elogios que eu já recebi, né? Pô, Abílio, mas eu não entendo nada de Fórmula 1. Ele falou: mas você entende administração. Eu recebi isso do Abílio para Pô. mim, porra. Administrou pouca coisa, né? Aí, pô, lá vou eu para a Fórmula 1, olhar o que estava acontecendo. E no livro do Abílio ele fala, né, que ele não dava seta, que ele não devia satisfação quem vinha atrás, que ele era meio arrogante no livro dele. Não dava seta, não deu satisfação quem tá vindo, e que o sequestro mudou A a cabeça cabeça dele. Muito. Olha, E aí, cara, eu fui para lá, fiz uma análise do que estava acontecendo, achei que estava tudo errado. Tudo errado. Inclusive o comportamento do filho dele. inclusive isso também. Assim, não que o moleque sensacional, educado e tudo. Mas assim, achei que ele era meio dono do time, sabe? Não tinha muita cobrança. Tá? Fiz um relatório, entreguei para ele. Tá Cuidado. feito o meu trabalho. Cuidar dos meus times aqui. E, cara, passou uma semana, o Gianni: vamos lá falar com o Abílio. Ele quer falar com você. Eu falei: puta, acho que ele vai dar uma dura que eu falei mal do filho dele. Aí, cara, chegou lá, meu. Pô, Bruno, adorei o relatório que você fez. Adorei. Inclusive, eu falei assim: eu fiz umas pesquisas, né, que naquela época, às vezes, um segundo piloto que levasse patrocínio conseguia uma vaga numa equipe. Hoje é mais difícil. Mas mesmo assim, pra vocês terem entenderem, na Fórmula 1 não larga cara ruim, tá? Pode matar todo mundo. Sim. O cara tem que ter a super licença, cara, senão não larga cara ruim. Não existe piloto ruim na Fórmula 1. Pode existir carro ruim, mas piloto não. Então, assim, eu queria que você desse uma olhada, papapá, gostei da tua ideia de buscar uma outra equipe mais estruturada e tal.
Fiquei meio sem ação, né? Como é que eu vou para a Europa buscar uma equipe? Não conheço porra nenhuma de equipe, né, pô? Aí o Gianni a gente já marcou uma entrevista, você e o Pedro, lá com o Bernie Eccleston. Quase fez a cara. Dono da Fórmula 1. Falei, não é possível que o Zé Palmeirense lá das Candangas vai falar com o Bernie Eccleston. Quantos caras no mundo querem falar com o Bernie Eccleston, né? Aí o Bernie Eccleston tem uma história com a Parmalat. E quando a Parmalat patrocinou a Brahma, que era o carro do Nelson Do Nelson Piquet era lembra que ela Parmalat, era Parmalat? é. O dono da Brahma era o Bernie Eccleston. Ah, é? Era, eu não sabia também. Depois ele saiu da Brahma para montar a Fórmula 1. Montar, tipo, virou o dono, A né? Liga, A né? Liga, né? E lá vou eu para a Inglaterra falar com o Bernie Eccleston. Cara, puta, que louco, cara. Que louco. E os times nessa história? Como é que cuidaram do seu torcedor? Aí é o seguinte, tá, tudo bem, eu vou achar uma equipe pro Pedro, tudo bem. E o Bernie já tinha marcado uma entrevista com o Tyrrell, que era o dono da Tyrrell, o dono da Arrows e o dono da Ligier. E lá vou eu falar com os três, né, cara, junto com o Pedro, né? E aí, cara, optei pela Ligier, falei pro Abílio, porque a Ligier era o único que queria que ele testasse. Porque a Ligier era uma equipe forte, tinha motor Honda, entendeu? E era a única que queria que testasse. As outras, se eu botasse, sei lá, R$10 de patrocínio, sentava ali no segundo assento. E do Pedro falou, pô, mano, vou testar motor Honda. Pedro, você já tem vaga em outra equipe. Pô, se você ficar na LG, você passou no teste. Sim. E o teste, você paga, né? Você paga um fim de semana num autódromo, você aluga tudo. O Abílio tinha um problema de dinheiro, ele teve que ir no banco emprestar e tal, né? Lá vou eu para Estoril. Trocou um cheque. Lá vou eu para Estoril com o Pedro testar a LG, cara. Aí, segunda volta, o Pedro dá uma panca no muro, cara. Panca daquelas assim. Falei, pô, motor forte pra caramba. Ele tinha um motor cross forte ali, que não corria muito, então, né? Aí o cara do teste lá, o engenheiro, então, acabou o teste, não acabou nada. Eu aluguei por 3 dias, cara. Aí, mas, falei, meu, ele tem 3 dias de teste aqui, ele vai querer. Mas precisa arrumar o carro. Eu falei, não estou falando se vai arrumar, eu vou pagar o conserto. Arruma aí que ele vai rodar 3 dias. Vai rodar 3 dias. Se vai passar ou não, ele vai rodar 3 dias, cara. Paguei caro pra caramba, porque eu era meio metido, né? Já chegando grande pra caramba. E aí fiquei na cabeça do Pedro, né, a noite inteira, vai devagar, as primeiras voltas. Rodou no tempo do autódromo, os caras começaram a sorrir. Eu falei, pô, os caras, vai entrar uma grana, tem um piloto legal e tal. E ficou na LG, cara. Que bacana, cara. Que E aí bacana. o Pedro não queria mais que eu largasse ele. Queria que você continuasse. Aí o Abílio, pô, você tem que continuar. Eu falei, Abílio, como é que eu vou fazer, pô? Não, você vai em um grande prêmio a cada 15 dias, vai acompanhar ele e tal. E aí, em 87, em 97, eu resolvi sair da Parmalat, porque, pô, já 6 anos, eu já estava num cargo de diretor, a única coisa que eu poderia ser era presidente, que não ia ser nunca. Né? Acho que eu vou sair. Nunca não, né? Depois disso tudo. Vai entender direito, eu não ia conseguir. Né? Bruno, depois disso tudo, era só um passinho, pô. Era só ter dado mais um passo, pô. Pelo amor de Deus, pô. Até Fórmula 1, pô. Aí eu saí da Parmalat em 97, o Abílio me chama lá. Não, você não vai sair da Parmalat. Puta besteira que você vai fazer. Blá. Bom, já que você vai sair, eu vou ser seu primeiro cliente. Você vai cuidar do Pedro. Puta, eu falei, tá bom, Abílio, mas vamos fazer o seguinte, eu vou voltar para o Brasil, eu quero fazer a minha empresa. Não, você faz o que você quiser, mas você não vai largar o Pedro. Aí eu pensei, pô, você imagina, vôlei, futebol, pô, quem que no Brasil ia ter a experiência que eu ia ter se ficasse um ano na Fórmula 1? Pô, ninguém. Nem no mundo, eu acho, né, pô? Acho que nem no mundo, é verdade. Entendeu? Vou ficar um ano sabático lá na Fórmula 1, aprender tudo que dá para aprender e volto. Fiquei 6 anos. Né? 6 anos na Fórmula 1. Com ele ou outro? Não, com ele só.
Direto. Mas também foi difícil, cara, porque assim, uma parte desse período também eu estava solteiro, né? Eu morava em Mônaco, só mulher feia, viajava de primeira classe. Horrível, cara. Rodava o mundo durante 6 anos. Que sacrifício, hein? Agora, aí eu olhava pra trás e falava, pô, Pinheiro, Pirelli, Paulistano, Boca Juniors. os caras da Botou em torcida, Mônaco, vai, pô. volta pro vôlei, Brunão. Cara, que história de vida, É, mano. é, Sensacional, cara. E Aí, o que você faz de resumo disso tudo? Hã? Analisando hoje. Hoje, cara, eu acho assim. Primeiro, eu acho que é por Deus, né? Eu acho que me escolheu e falou: ó, você vai fazer. Competência também, né, Bruno? Eu acho Sim. que assim, se estava entrega, né? preparado, né? Estava preparado, porque eu acho que todo lugar que eu fui eu entreguei também, né? Porque assim, eu sou um cara muito dedicado. Tenho 74 anos hoje. Eu chego lá na Zinzane, eu entro às 8 da manhã, saio 8 da noite, se precisar. Entendeu? Eu adoro, eu amo esporte. Entendeu? Eu falo para a Cristina, pô, Cris, enquanto estão me chamando para trabalhar, eu vou. Não adianta você falar, fique em casa, não sei o quê, porque eu vou. Primeiro que eu acho que eu posso contribuir ainda, né? Porra, Muita coisa, pelo né? amor de Deus. Então, foi assim, cara. No último ano ainda, o Pedro parou de correr, ele queria comprar uma equipe de Fórmula 1. E eu cheguei para o Abílio e falei, Abílio, acho que acabou o meu trabalho. O Pedro agora vai tentar e tentou comprar a Prost. Então, você vai largar o Pedro agora? Você vai ficar com ele lá dentro da Prost, olhando o que está acontecendo. E eu fiquei morando em Paris 6 meses. A equipe da Prost era em Versailles, então eu morava em Paris, o Pedro morava na Champs-Élysées, que ele tinha problema de morar assim, né? Né? Perto do Arco do Triunfo. E eu morava 2 quarteirão para trás, mas para o Bruno lá da Vila Basta, tá bom, né? E aí fiquei aprendendo, foi uma puta lição, como é que nasce um carro. Olha que E a experiência. experiência, fiquei 6 meses dentro de uma fábrica de Fórmula 1, vendo marketing, tudo, né? Aí não deu certo comprar a Prost, né? E aí o Pedro voltou e o Abílio, toda vez que a gente viajava e tal, um dia você vai fazer um trabalho de futebol para mim. O dia que você largar o Pedro, ele não vai largar o Pedro, ele tinha esse problema, né? Ele tinha tanta confiança em mim, cara, que uma vez, quando o Pedro assinou com a Sauber, não, com a Aeros, depois que ele saiu da Ligier, ele foi para a Aeros. Eu acertei todo o contrato, tinha um advogado também de direito internacional, o negócio tem que ser muito, Sim. imagina, né? Eu voltei para o Brasil e o Pedro ia assinar 2 dias depois, né? Tinha um cara que trabalhava com a gente lá, o Daniele, também extraordinário. Cheguei no Brasil e falei, ó, Abílio, o Pedro vai assinar depois de amanhã. E o que você está fazendo aqui? Eu falei, Abílio, está tudo certo, ele só vai assinar. O que você está fazendo aqui? Cara, Ele só assina se você estiver olhando. Peguei um avião de volta para a Voltou. Inglaterra. caraca. Eu tinha coisa para resolver. Você vai lá, volta, já vou alugar uma sala no aeroporto, você já dorme no hotel do aeroporto, volta no dia seguinte, Você foi, bateu, fez um bate-volta na em Inglaterra. Londres. Foi lá, bateu, voltou. Doido. E E, aí, quando ele falou, você vai fazer um trabalho de futebol, aí eu criei o Audax. e aí que surge, né? Verdade. Que surge o Audax. Começa como Sendas, né? Começa como Pão de Açúcar, Pão de lá em São Açúcar, Paulo, depois comprou o Sendas Sendas aqui, no Rio. e eu criei o Sendas E também. você ficou como diretor-geral dos dois, tomando conta. E foram quantos anos lá também? Então, cara, eu larguei em 90, então 98, 2000 e... Então, o Sendas começou, o Pão de Açúcar, não lembro das datas, cara. Sim, mas foi. Eu saí do Pão de Açúcar em 2012. E aí o Paulo Nobre me chamou para ser o CEO do Palmeiras de novo. Você sai em 2012. Isso. Em 2014, a gente. Foi 14 que a gente. Não, 2013 a gente vem de Vitinho, que É, vem do Audax, do do Sendas. Eu no Botafogo, aí eu era da base, a gente viu o Vitinho jogando, eu fazia MBA
junto com o Maurício Assunção, que era o presidente do Botafogo, com o Michel Cravo também, e o Dimas. E o Dimas. A gente fazia NBA na televisão, todo mundo junto na mesma sala. Termina Botafogo e Sendas, a gente, tipo, no sábado, segunda tinha aula. Eu falo pro presidente, ó, enquadra os dois aí que o Vitinho tem que vir pro Botafogo, porque todo mundo queria o Vitinho. Aí o presidente vai, não, Dimas, ele vem, aí vem a operação da venda do Vitinho, que eles depositaram a multa, o dinheiro ia ser penhorado, pô, essa história também é sensacional, a gente sabia que o dinheiro ia ser depositado e tinha um monte de penhora, só que a gente tinha que ser comunicado, na época, sei lá como é que era direito, e a gente esvazia o clube, fala que tem problema na caixa d'água, olha a história, esvazia o clube, o dinheiro bate na conta do Botafogo, a gente paga a parte do Sanders na hora. O Maurício fez questão, foi lá e pagou na hora. Tu sabe que clube às vezes recebe, vou te pagar, um dia eu pago, né? Paga, tira o dinheiro para pagar as outras coisas que a gente tava sem dinheiro para nada. Ficou 10 centavos na conta, dia seguinte o clube reabriu, a gente fez essa operação em um dia. Então, assim, cara, e aí eu criei o Audax, só que eu criei de novo. O Audax onde o Vasco treina hoje, né? A base do Vasco treina, né? Não, o Audax fechou era, aqui. Onde o Vasco treina hoje a base? Não sei. Na base é em Duque de Caxias, já o CT do Eu levei um menino poder fazer teste. Vendas, verde, o campo. Não, o O Sendas era quando você entrava na Dutra. São João né? do Miriti, ali, na linha pra Dutra. Quando você entrava na Dutra, assim, você saía da linha vermelha, entrava na Dutra, assim, aí você subia, assim, era o Sendas, era ali. Ali o Vasco é Duque de Caxias. Ali, cara, e quando o Abílio me chamou, vamos fazer aquele trabalho de futebol que eu pensei e tal. Até aquele, porque já tinha se passado um ano da Fórmula 1, né? Ele me chamou, não esqueci aquilo não, vamos fazer um trabalho de futebol. Você tem alguma coisa na cabeça? Eu falei, eu tenho. É louco. Como louco? Eu falei, minha ideia é selecionar uns garotos para pôr num centro de treinamento. Eu gostaria de construir um centro de treinamento da minha cabeça. Nenhum federado, eles não podiam ter sido federados, a história era essa, né? Tinha que ser. Aí eu falei assim, eu gostei da ideia, mas eu queria ter um centro de treinamento, Abílio. Não, tem até o lugar. Então, é lá no Morumbi. Eu falei, legal, pô, né? Morumbi, lá deve ser atrás do estádio, mais longe e tal. Ele gostou da ideia, porque a minha ideia era fazer um time sub-15, sub-17, depois sub-20, depois profissional. Conforme eles forem crescendo. Foi o mesmo que foi feito no Sendas aqui no Rio basicamente também. a mesma coisa. Gostei da ideia, cara, bacana. Tá. E não já montar tudo, entendeu? Você monta infantil, juvenil, esse juvenil vira o junior vira o profissional. Vai seguindo da escala. Vai um terreno lá no Morumbi, cara. Eu pego o endereço, estou na Marginal Pinheiros ali. Eu vou, olha, pô. Eu não estou no Morumbi, né, pô? A ponte estaiada caindo quase dentro do terreno ali. Que terreno maravilhoso. Maravilhoso. Mas acho que é aqui, endereço tudo aqui, né? Aí tinha um Pão de Açúcar aqui. Aí voltei, né? Terreno lindo, 56 mil metros e tal. Cheguei lá. E já tá, era liso, assim? Era liso, mas ele era bem plano, assim. Aí eu falei, pô, Abílio, você não vai fazer um CT lá onde eu fui. Mas onde você foi? Ele, mas é lá mesmo, pô. Filho. Aquele terreno custa. Né? Mas você gostou? Eu falei, eu gostei, amigo, mas lá não. Puta que eu pariu, cacete, é lá, pô. Vai fazer lá. Eu falei, tá bom, amigo, mas ele vivo, né? Porque em cima tinha uma favela, né? Poderia invadir ali. Ele já tinha um Pão de Açúcar aqui, ele tinha comprado o Paz Mendonça aqui. Ali ia ser no futuro um projeto imobiliário, não de. Sim, sim. Ele precisava ocupar ali também um primeiro momento. E com a favela também, a molecada vinha jogar, os moleques que estavam dali. Jogar, eu podia invadir, né? Sim, sim. Aí, pô, mas como é que você vai fazer o processo? Eu falei, vou fazer o seguinte. Eu não acredito em peneira de 11, eu não acredito. Então, eu falei, eu tenho uma ideia de peneira, a gente divide o campo em 4, põe atacante, defesa, laterais e meio de campo. O garoto vai se inscrever e falar a posição que ele joga, e eu vou colocar professores ali olhando, para depois, então, eu selecionar os melhores e fazer time de 11. Ele gostou da ideia. Eu falei, outra coisa, Billy, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a inscrição na rede Compre Bem, que é a mais popular.
que era na periferia. E aí, Grande ABC e Baixada Santista. Aí eu falei, ó, a gente vai limitar em 20 mil inscrições, eu já tenho uma estrutura para 20 mil, tá, não, bacana, tal. Falei, vamos chamar um padrinho também, né, para fazer o negócio. Aí eu chamei o Cafu foi reprovado em 8 peneiras. Sim. Então, o garoto, Nenhuma melhor história do que a dele. Né? o garoto que fosse reprovado, eu recebi uma carta do Cafu para não desistir. Pô, bacana, entendeu? bacana. Aí, pô, fizemos uma chamada para essa peneira. Cara, uma semana, 20 mil. Falei, bom, amigo, então, bom, cacete, deixa inscrever. Paramos em 72 mil. Que isso? 72 mil. Para escolher 72. Que isso? Bom, era um negócio para durar 2 meses, durou 6 meses, quando construiu o CT, né? Vocês ficavam avaliando, avaliando, o CT seria pronto no outro ano. E aí eu fazia o seguinte, quando formou o time de 11, a gente formou com 3 mil atletas que tinham sido peneirados para formar o campeonato de 11. Como eu tinha que pegar os melhores talentos, então o campeão da chave, o que classificava? O segundo lugar eram os melhores dos que foram desclassificados. Eram os melhores dos que foram desclassificados, para nunca perder o melhor garoto. Sim. Sucesso. Não o time inteiro. 72 Você mil montava. inscrições. Inventei umas coisas loucas aí. Cara, sim, sensacional. Assim, também a outra, eu sabia que no Centros que eu acompanhei o processo aqui, Aqui né? já foi, a gente limitou mesmo, não deixei fazer. É, mas tinha, era isso. Era Primeiro isso. montou infantil Isso. juvenil, depois montou. Era meninos que nunca tinham sido federados. Eu lembro dessa E aqui dessa inovação, o né? a primeira peneira foi o Robinho Diego de garotos. De garoto. propaganda. Porque na época o Pão de Açúcar estava patrocinando o Santos, né? Não tinha? Eu acho que Não. estava, não? Não, Não. não, quem patrocinava o Santos era Bombril, eu acho. Eu também. Ah. Bom. Legal. Aqui, meu diretor, Boa, né? a gente pode ficar mais 1 hora ou não? Boa, né? Brunora, assim, eu não tenho palavras, sinceramente, assim, para agradecer a tua presença aqui. E assim, foi tão óbvio que a gente Já deu 1 hora? Pô, já? Não deu? Não deu, diretor? Tem mais já. Caracas, Já meu. tem mais de 1 hora. Tem mais de 1 hora que a gente tá aqui. Tão leve, né? E a gente. Fazer a segunda rodada. Não, vamos fazer. Isso aí a gente fala com todo mundo até para agradecer, porque o canal tá começando. A gente sabe que as pessoas muitas das vezes não vêm no canal que tá começando, porque não tem tanto, Apelo, né? tanto apelo e tudo, mas assim, além de te agradecer por isso, por estar dando essa moral aí pra gente, vamos dizer que assim, isso. eu sabia da tua história, mas os detalhes, é muito bacana saber os detalhes, né? A gente olha muitas vezes de fora, às vezes a gente tem uma análise de fora de uma certa situação, mas quando você entra nos detalhes que vem desde lá de iniciar o treinamento de força em 1970 num time feminino, e o homem que foi para a Fórmula 1 só faltou ser presidente da Parmalat, você fica assim, sinceramente, assim, eu tô muito feliz, emocionado. Foi assim, sensacional, foi uma aula aqui de gestão, foi uma aula assim, e eu acho que da minha parte, né, não sei do Luiz, mas assim, o que me confirma mais ainda é que a gente faz gestão de pessoas, né? Não, total, né? total. É óbvio que você tem que ter o olhar da parte técnica, da parte de aplicar força, mas assim, tu vê que todo o enlace da história, a gente está se relacionando com pessoas, sem né, dúvida, Bruno? sem dúvida. E eu olho para trás assim, eu falo isso contigo de vez em quando, né? Assim, foi uma das coisas que eu sei lidar com pessoas, gerir pessoas, mas às vezes tem uma certa dificuldade de se relacionar com certos ambientes e pessoas assim. E eu vendo a tua história aqui, eu olho para é uma aula, né? E como ele vai se adaptando e também é uma inteligência emocional muito grande, é E o isso. segredo é isso, né? Você primeiro ter bom senso, né? Você não se precipitar com as coisas. Sim. Então, bom senso é fundamental. Você ter equilíbrio, né? Bom senso. A primeira situação de liderança também, que você chega num grupo, é mostrar conhecimento, que você esse cara entende, o cara já respeita, né? Pelo conhecimento.
Depois é a transparência, depois vem unir todo mundo em torno do objetivo, né? Então, tudo isso passa pelo bom senso também, né? Aí é um pouco de experiência de vida, sair o moleque lá da periferia, Sim. que conviveu com todo tipo de gente, né? Então, Todos os ambientes, né? E depois de girar isso tudo, hoje você está nesse projeto do Zinza, né, Futebol Clube, que é do grupo Zinzani, né? Isso. Como é que tá esse projeto? Eu sei que esse projeto já surgiu já tem alguns anos. Michel tá lá também, a o turma. projeto surgiu há 3 anos atrás, né? Na realidade, quando eu vim para a Zinzani, o presidente da Zinzani falou para mim assim, ó, quando você cansar de futebol, vem para cá. Me deu um chapéu, né? Te colocou um clube na mão. Aí eu fui para divulgar a marca e tal, né? Aliás, também eu estava cansado de ver homem pelado no vestiário, falei, vou ver umas meninas, moda feminina, Moda tal, feminina, pô, sabe como é que é, né? Aí passou um ano, eu fiz várias ativações, circuito de vôlei, fiz um monte de ativação, já tinha a manga do Fluminense. Com a marca dentro do esporte. Do Você esporte. pegou a marca para inserir ela, divulgar dentro do Porque esporte. a Zinzani, ela usa realmente o marketing esportivo como publicidade, mais do que a publicidade normal. Legal. Eles são, o Renato e a Cláudia são fanáticos por esporte. Aí passou um ano, ele resolveu fazer futebol. Eu criei mais ou menos o mesmo projeto do Audax. O Audax a gente formou muita gente, né? Dimas, que foi para a seleção brasileira, Sim. o Thiago Escuro, que hoje é diretor executivo do Do Mônaco, Mônaco. trabalhou comigo 9 anos. Sim. O Michel trabalhou comigo muito tempo. Então, quando ele quis fazer, eu trouxe. Fora preparadores físicos, Todo treinadores, aí, nossa, tem um muita monte de gente, gente, muita né? gente. Então a gente começou lá na Série C, Sub-20 e profissional, a gente ganhou os dois. Aí subimos para a Série B1, né? B2, desculpa, aí não subimos, agora vamos disputar de novo, né? Começa agora, né? Começa de novo. E aí a gente agora está também em busca de parceiros, né? Porque agora, como a gente nasceu como SAF, Sim. a Zinzani não tem problema nenhum de dividir a marca, tudo. E agora estamos nessa terceira fase, que a gente já mostrou que tem um trabalho bacana, Sim. e trazer parceiros. Buscar aí, vamos dizer assim, sócios investidores para Pode ser investidor, desenvolver. pode ser patrocinador. Legal. E assim, eu sempre acho que tem uma coisa errada no futebol, né? Que o pessoal enche a boca para falar, futebol é negócio. Futebol também é negócio. Sim, Se você não tiver o esporte bem feito, não gera negócio. perfeito. E o Brasil está perdendo o conceito de esporte no futebol. Isso aqui é uma discussão, pô, Sim, mas entendeu? Então só está virando negócio. Então a gente lá recebe ou o cara quer patrocinar, ou o cara quer investir. Quer dizer, a gente moldura da maneira que Vocês estão com. A B2 já é profissional, né? Já é profissional. Mas vocês devem ter um time e jovem. a gente tem o sub-20, né? E como a gente parou em dezembro, a gente deu uma desacelerada para depois montar rápido, né? Agora. Então é isso. Já tem treinador lá para esse ano? Quem é o treinador lá? O treinador é o Felipe, né? Felipe. Felipe, pô, você vai falar o sobrenome, você me mata. Ah. Né? Que eu lembro que montou a turma lá no início, lá tava. Oh, meu Deus, também. Para nome, tava o. René? Não, René. O René René veio depois, né? ajudou depois, mas. Oh, meu Deus, que tava no América agora há pouco tempo. Ah, o Eduardo Alá. O Eduardo Alá. Ele ficou 6 meses, né? Isso. Depois ele saiu, o Felipe ficou. O Felipe subiu o time, né? Depois o René ficou 1 ano, 6 meses, saiu também, agora é o Felipe. O Felipe tá lá, vai tocar o barco lá. Legal. Parabéns também por esse trabalho. É um início. É o Né? início. Futebol, 3 anos, a gente sabe que é um período muito curto. Muito curto. Né? Tirando lá o Palmeiras, lá que em 3 anos tu fez aquele estrago que fez lá. Mas já era um time montado, formado, enfim. Mas para um time que está começando é o início. De novo, muito obrigado. Eu que agradeço. Vou pedir pro meu diretor, que não faz nada, nunca trabalha, para que não esqueça de botar todas as redes sociais, botar do Zinzani, botar o contato lá do clube também, para a gente poder estar divulgando esse trabalho que o Bruno está fazendo. Ele sabe tirar foto? Sabe. Tirar uma foto aqui da gente. Ele vai tirar. E outra coisa, você vê como eu passo bem para as pessoas?
Me falaram que esses dois quebravam o pau o programa inteiro. Nem tiveram tempo. Não deu tempo, pô. A gente ficou tão hipnotizado. A gente ficou tão hipnotizado com essa história, Bruno. Você falando, a gente aqui viajando, a gente aqui. A gente ficou tão abobalhado, na verdade, essa que não deu nem tempo de eu ficar perturbando isso aqui. E ele falou uma coisa tão simples que a gente fala no dia a dia: futebol é negócio. Não, futebol também é negócio. Também Futebol é é esporte. Também é Cara, negócio de futebol. qualquer modalidade Perfeito. esportiva, ela é esporte primeiro. Fechou com chave de ouro. Né? Cara, se não tiver competição, se o time não for competitivo, se não gerar emoção, não tem negócio. Brunoro também é amor, tá vendo? Ó, a paz que nós ficamos aqui dentro, tá vendo? Ó, a paz. Que todos os programas sejam Na hora de assim. apertar o sininho, então, na paz. Não, leve. na paz. O Brunoro vai concordar comigo. Eu vou encerrar Não, e o Brunoro na vai paz, concordar do jeito comigo. tem que ser. Não, de novo, mais uma vez, muito Eu que obrigado. agradeço, estou à disposição aí. Muito obrigado. Impossível vocês não terem gostado. Por favor, pega o link, manda para as pessoas aí, porque essas histórias aqui sensacionais aqui, e é uma aula de gestão, uma aula de inteligência emocional, uma aula completa. Geral. Agradecer a Genesis Training, o sistema completo de gestão para a escola de esporte. Você que quer levar tecnologia para a tua escola esportiva, leva o sistema Genesis Training. E as lojas do Museu do Flamengo, Museu do Botafogo. Essa caneca do Botafogo é sua, é um presente. Obrigado. Esse aqui Da loja estou levando pelo Bebeto, né, que foi presidente do Botafogo Trabalhei com ele 4 anos na Seleção Brasileira de Vôlei. e teve uma história brilhante também dentro do futebol, dentro do esporte, do vôlei, do futebol também. Isso aí. É uma lembrança bem Legal. pontual também. Então, um oferecimento das lojas do Museu do Flamengo no Botafogo. E lembrando, aí sim, colocando aqui o que o Luiz falou, que, né, para eu falar de uma outra maneira, ele falou, pô, Brunoro vai vir aí, você não vai falar o que você fala. Eu vou falar, você me diz depois em off se você concorda ou não, Brunoro. Nós estamos na campanha do nosso canal Licença Esporte 2025, é a campanha do ano abençoado. Você quer ter um ano abençoado? Não custa nada. É só se inscrever no canal. Não precisa nem assinar o sininho. Não precisa. Mas se você clicar aí e inscreva-se, seu ano será abençoado. Caso você não faça, eu não sou culpado de nada. Se sua vida não for abençoada, se você, teu cunhado pedir dinheiro emprestado e não pagar, se você tiver problemas emocionais, a culpa não é minha. Não custa nada, não pague para ver. Se inscreva. Se inscreva no canal e tá tudo certo. Um abraço, até a próxima. Valeu.